Olá, meus amigos, boa tarde a todos vocês, Dr. Alessandro Dantas aqui na área. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo que eu faço não só para os meus clientes, do grupo do Edital 13, como também para o grupo do Edital 7. Na verdade, é um vídeo que eu faço para todos os candidatos que fizeram o concurso do INSS e que estão um pouco preocupados com as recentes notícias que saíram ultimamente a respeito de decreto que extinguiu uma quantidade muito grande de cargos públicos, e bem como receio de, às vezes, não ser chamado no concurso público. Bom, como eu falei para vocês, já existe uma grande quantidade de pessoas que eu estou representando, tendo a honra de representar em juízo, tendo a honra de advogar para elas. Uma grande demanda de ações serão propostas agora, em janeiro e fevereiro também. Já existem 2 grupos do Edital 7, e já estarei formando já novos grupos também do Edital 13. Mas deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre os cargos públicos, esse decreto que foi publicado hoje pelo Presidente da República em relação à extinção dos cargos vagos. Primeira coisa que tem que ficar bem claro para vocês aqui é o seguinte: olha só, eles tinham cargos de vários lugares, de várias repartições públicas federais, de várias autarquias. Mas sabe qual é a parte boa disso tudo? Que eu não sei se vocês perceberam isso. Ele não extinguiu absolutamente nenhum cargo de técnico do Seguro Social. O cargo de técnico do Seguro Social é um cargo que tem denominação própria, que tem um número de cargo próprio, e ele não foi extinto esse cargo. Então isso é maravilhoso. Então todo mundo que fez para técnico do Seguro Social pode ficar tranquilo que das milhares e milhares de vagas existentes, de cargos existentes, absolutamente nenhum foi extinto por esse decreto. Legal? Ah, mas eu vi lá outros cargos de técnico. Calma aí, técnico é um cargo de nível médio que existe em vários lugares. Mas o cargo técnico do Seguro Social, que foi o cargo que vocês fizeram, esse não foi extinto. E cuidado que dentro da carreira da Seguridade Social existe vários tipos de cargos. Existem cargos intermediários, cargos de nível superior, existe cargo do técnico seguro social, e antes existiam outros cargos que foram transformados em cargo de técnico seguro social, mas aí eles nem existem mais, beleza? Então estou afirmando para vocês aí que não foi extinto nenhum cargo de técnico seguro social, pelo menos pela redação do decreto que saiu hoje. Isso é maravilhoso para a gente, e realmente todo concurso público, esse concurso de 2015, ele foi feito baseado numa auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, que percebeu que o INSS estava entrando em colapso. A situação estava séria, estava grave, e teve a auditoria interna deles também. Então, eles, nas notas técnicas, eles se referem o tempo todo a essa orientação do Tribunal de Contas da União e o colapso pelo qual passa o INSS, e isso tem feito com que a sociedade, a população, passe a não gozar dos serviços garantidos constitucionalmente relacionados à Seguridade Social, à Previdência Social, à Assistência Social, que são focos diferentes que eu estou trabalhando na ação agora, de uma maneira bem peculiar, bem específica, que é uma tese nova que eu criei, que eu estou desenvolvendo. Já em relação aos analistas, aí é o seguinte, olha só. Houve a extinção de alguns cargos de analista assistente social. Mas aí tem uma grande sacada também, que é o seguinte: na verdade, o cargo ele não é criado como sendo o cargo de analista de assistente social, analista assistente social. O cargo ele é criado, se você for pegar a lei que regulamenta a carreira, ele é criado na verdade como analista. E aí as autoridades responsáveis, no INSS, no Ministério do Planejamento, elas pegam esses cargos e subdividem esses cargos de analista em diversas áreas.
a área de médico, a área de assistente social, a área administrativa, uma série de áreas distintas, ok? E de acordo com a conveniência dele. E também coloca, né, faz a distribuição regional desses cargos de acordo com a conveniência. Isso eu quero dizer o seguinte: o cargo ele não é criado, vamos dizer assim, no caso específico nosso, ele não é criado como um cargo de analista do Seguro Social, assistente social. Ele, na verdade, ele é criado como analista do Seguro Social. E aí eu vou no edital ou em outro ato, eu vou e especifico, denomino ele em cargo, né, para formação em assistente social. De todo modo, a quantidade de cargos vagos que foram extintos, acho que foi 300 e poucos cargos, mas a estrutura é muito maior, tem muito mais do que isso. E fora o fato que só de agência sem funcionamento e que eu preciso de ter assistente social para que eu possa executar os serviços que as agências da Previdência Social são obrigadas a prestar, eu tenho mais de 700 agências que não têm assistente social. Então perceba, senhores, que não foram extintos todos os cargos vagos, vamos dizer assim, de assistente social. Até porque, como eu falei para vocês, não existe o cargo de assistente social. O cargo é de analista e eu designei assistente social. E se você parar para analisar tecnicamente, ele coloca lá que ele está extinguindo tais cargos vagos e não todos os cargos vagos. Ele enumera o número que tem, o que está ocupado e o que está vago, mas na verdade aquilo não retrata a realidade. Se você for pegar o portal Transparência e for analisar o número de servidores existentes, você vai ver que é muito superior. Se você pegar, por exemplo, o número Tem vários locais que você consegue pesquisar isso, mas são pesquisas mais profundas, né? Mas eu fiz, durante a série, eu estudei muito sobre isso, né? A gente pesquisou muito isso aí. Então, o cargo, na verdade, ele é o cargo de analista do Seguro Social. Então, mesmo que eles falem, por exemplo, que não tem a questão da subcategoria, né? Vamos dizer assim, de assistente social, eu tenho um analista. E aí eu posso falar o seguinte: mas a lei determina que numa agência da Previdência Social tem que ter obrigatoriamente um assistente para poder a agência da Previdência Social, de acordo com o regimento interno do INSS, para que ela possa prestar tais serviços que dependem daquele servidor. Então perceba que já é uma outra linha. Então olha só, o direito é uma coisa muito dinâmica. O direito é construção. O direito ele é racionalidade, coerência, você saber trabalhar com as normas jurídicas, você saber construir argumento, você fazer isso, é claro, de uma maneira técnica, racional e que, ao mesmo tempo, em matéria de direito público, busca satisfazer o interesse do candidato e o interesse público, que é uma situação bem interessante, que é a maneira que eu estou tentando tratar e tentarei, né, junto ao presidente do INSS, quando formos ter a reunião, fazer com que o máximo possível de pessoas sejam efetivamente nomeadas administrativamente, ok? Em relação, então, ao decreto, a situação é essa aí. O pessoal do técnico de seguro social pode ficar despreocupado. E em relação aos analistas, né, de assistente que tem formação em assistência social, eu também entendo que tem fundamentos para que possamos discutir e brigar aí tranquilamente. Outra coisa importante aqui é o seguinte: o pessoal, como desde o começo eu disse isso, o pessoal do edital 7 foi eliminado. Isso não há dúvidas. Essas pessoas foram eliminadas do concurso. Mas elas não foram eliminadas em razão de cláusula de barreira. Isso também tenho certeza absoluta. Porque cláusula de barreira, na verdade, é uma cláusula que impede que um candidato ultrapasse de uma fase para outra fase no concurso público. O que aconteceu foi uma situação inédita. Ou seja, existe um decreto que não deveria existir, que ele vai e limita o número de cadastro de reserva, ele numera o cadastro de reserva, que inclusive eu não sei se vocês sabem disso, mas existem decisões favoráveis no sentido de que a partir do momento que eu numero o cadastro de reserva,
aquilo ali na verdade não é cadastro, é vaga. E aí a